Olá pessoal, eu sou o Felipe, arquiteto e urbanista da Subsecretaria de Regulação Urbana. E neste vídeo vamos falar sobre as noções gerais de ocupação do solo. Você sabe como a cidade define onde e como é possível construir? Em Contagem, essas regras estão previstas no Plano Diretor, Código de Obras e Lei de Regularização. Entender essas regras é fundamental para o desenvolvimento urbano e para a qualidade de vida de todos. Além dessas leis super importantes, temos o Decreto de Ocupação, que regulamenta a aplicação delas, e uma série de portarias e instruções de serviço, que detalham o procedimento de tramitação dos processos de licenciamento de edificações. Todos esses regulamentos são partes do LE e estão disponíveis no portal da Prefeitura. A ocupação do solo só é permitida em terrenos que estejam devidamente regularizados. Para isso, o imóvel precisa atender a alguns requisitos básicos. Primeiro, está registrado no cartório de registro de imóveis. Segundo, está cadastrado como imóvel urbano no cadastro imobiliário municipal. Terceiro, possuir acesso por via pública oficial ou por via interna de condomínio de lotes. E para construir, precisa ter o projeto aprovado pelo Poder Executivo Municipal com a emissão do alvará de construção. Existem áreas onde não é permitido construir, são chamadas de áreas não edificantes, definidas no Plano Diretor. Entre elas estão as margens de rios, áreas sujeitas a alagamento, encostas com grande inclinação, faixas de domínio de rodovias e ferrovias, área de preservação ambiental e também os recuos de alinhamento. É sempre importante que antes de fazer qualquer projeto, você tenha o levantamento planaltimétrico do terreno, consulte a base de dados da Prefeitura e tenha o relatório de informações básicas em mãos. Se tiver qualquer dúvida em relação a alguma restrição de ocupação, procure o órgão responsável para esclarecer. Além de definir onde é possível construir, a legislação estabelece os chamados parâmetros urbanísticos. Eles são índice e percentuais que determinam como o terreno pode ser ocupado. Essas possibilidades de ocupação variam conforme o zoneamento e a bacia hidrográfica. Entre os principais parâmetros estão o coeficiente de aproveitamento, que define o potencial construtivo do terreno, a cota de terreno, que estabelece o número máximo de unidades residenciais permitidas, a taxa de permeabilidade, que determina a área mínima do lote, que deve permitir a infiltração da água no solo ou ter a caixa de retenção obrigatória, os afastamentos frontal, lateral e de fundo, a altura permitida na divisa, as áreas destinadas a veículos nas edificações. Antes de elaborar o projeto, é muito importante que você tenha em mãos o relatório de informação básica e também consultar todos os parâmetros que estão observados na elaboração do projeto. Você pode encontrar os dados mais importantes no Plano Diretor, especialmente no anexo 8.1 da tabela de parâmetros urbanísticos gerais. Quando uma edificação de uso residencial multifamiliar ou misto possuir mais que 48 unidades residenciais, ela passa a ser classificada como conjunto residencial. Tanto faz se o empreendimento é de casas geminadas ou prédio. Passou de 48 unidades, o empreendimento passa a ser conjunto. Para esse tipo de empreendimentos, com mais de 48 unidades, é importante saber que existe o pagamento de uma contrapartida financeira. Essa contrapartida serve para que a administração pública possa investir na melhoria da infraestrutura dos serviços da cidade, já que o conjunto aumenta a população e, dessa forma, amplia a demanda pelo uso do equipamento de saúde e educação, por exemplo. Empreendimentos de impacto são projetos públicos ou privados que podem gerar grande impacto na região onde serão implantados, com sobrecarga à infraestrutura existente, causar mudança significativa na área urbana ou provocar efeitos importantes no meio ambiente e na vida da vizinhança. E por esse motivo, tem que ser feito um estudo mais aprofundado para serem implantados. Para verificar se o seu projeto se enquadra como empreendimento de impacto, é preciso analisar a localização e o porte da edificação, conforme os critérios do anexo 11 do Plano Diretor. Caso você ainda tenha alguma dúvida, sugerimos buscar a orientação da Diretoria de Empreendimento de Impacto. Se o empreendimento for classificado de impacto, é obrigatório providenciar as diretrizes para empreendimento de impacto, que a gente chama de DEI. Atenção! O projeto arquitetônico só pode ser protocolado quando o empreendimento tiver essas diretrizes em mão. O licenciamento de edificações não residenciais não obriga que exista a vinculação do projeto arquitetônico a uma atividade específica, mas apenas a subcategoria de uso, como agropecuária, indústria, comércio atacadista, comércio varejista ou serviços. A vinculação a uma atividade específica ocorre apenas em situações pontuais, tais como quando o próprio projeto deixa claro qual atividade será realizada no local,
quando é preciso informar a atividade para fazer o cálculo do coeficiente de aproveitamento, principalmente quando a atividade exige um pé direito mais alto, conforme o plano diretor. Quando a atividade precisa ser definida para verificar regras específicas previstas na legislação municipal. Ao indicar a atividade específica do projeto, é preciso consultar o anexo 10 do plano diretor, que classifica as atividades pelo CNAE. CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É possível verificar a compatibilidade da atividade com o zoneamento do local e também conferir se é obrigatório diretriz ambiental ou viária. Além do que está previsto no anexo 10, também estão sujeitos à apresentação de diretrizes ambientais os projetos que promovam alteração em recursos naturais, interfiram na drenagem, gerem incômodos à vizinhança ou envolvam atividades específicas na bacia de Vargem das Flores, conforme previsto no plano diretor. Para licenciar um projeto arquitetônico, é necessário também licenciar a construção de abrigo de resíduos sólidos e do abrigo para materiais recicláveis. Esses projetos devem ser analisados e aprovados pela Prefeitura de Contagem, por meio da SMDU. Estão isentas dessas exigências as residências unifamiliares e multifamiliares com áreas menor que 714,29 metros quadrados. Demais edificações deverão passar pela análise. Em alguns casos, não é necessário ter o compartimento específico para abrigos. Para saber como fazer esse projeto de abrigos, todos os detalhes técnicos, você tem que consultar a portaria conjunta, feita pela SMDU e a limpeza urbana. Atenção! Embora a diretoria de edificação faça a análise desses abrigos, se surgir alguma dúvida técnica, a gente pode solicitar um parecer do órgão responsável pela limpeza urbana. A gente faz esse pedido de parecer dentro do processo de licenciamento de edificações, para facilitar a vida do RT e não atrapalhar o andamento do processo. A ocupação do solo em Contagem busca equilíbrio entre o desenvolvimento urbano, meio ambiente e bem-estar da população. Contagem cresce com planejamento. Não deixe de acessar a página da Prefeitura, consultar a legislação e, se tiver alguma dúvida, agendar um plantão de atendimento técnico para esclarecer. Nos vemos nos próximos vídeos.